Continuando aqui a nossa saga em conjunto com Manuel Filomeno de Miranda, no livro No Rumo da Regeneração, do Mundo de Regeneração, a equipe espiritual continuava, né, conversando com os espíritos que tinham sido trazidos para aquela reunião, que eram os espíritos que atormentavam o casal em que o marido era um dos dirigentes da casa espírita, né, e a sua esposa, e envolveram também nessa pretensa, né, esse pretenso ataque, uma das médias jovens da casa. E a gente está bem na parte em que o espírito reclama, né, da postura da equipe espiritual, né, estando junto de Jesus, né, reclama como é comum a gente ver na literatura, né, dele, dele ter sua liberdade, né, tolhida de ser obrigado a estar ali, e o dirigente da equipe espiritual, né, que é Eurípides, vai expondo a ele, né, que na verdade ele não foi obrigado, ele não foi trazido à força, nada disso. Ele foi convidado e aceitou o convite. E esse convite pode ser feito, né, de formas que podem induzir a esses espíritos que precisam ser auxiliados, que é uma chance dele conseguir o seu êxito, né? Não é que eles sejam enganados, mas eles, na sua percepção distorcida, eles veem nessas possibilidades uma chance de firmar o seu poder, de firmar as suas ideias, né? Então, eles vêm espontaneamente. Quando veem que não é nada disso, eles reclamam que foram enganados e trazidos à força, mas não é que isso aconteça de fato. É a forma distorcida deles verem a realidade. E, e, e a distorção que eles têm da realidade, que dão a eles assim uma sensação de que vão conseguir fazer o que querem. Então, eles vêm com o orgulho que lhes é natural para se apresentarem ali. Então, seguindo aqui no livro, como a sua adesão voluntária não seria possível, apelamos para os desígnios superiores e recorremos a Jesus, que é o nosso amado comandante, e ele aqueceu em trazê-los até nós. O visitante, visivelmente contrariado, começou a enunciar textos em latim, à semelhança de mantras que poderiam defendê-los das nossas energias. A gente até falou um pouco sobre isso na semana passada, né? Que essa coisa de como funcionam os mantras, né? Aquela repetição das ideias, né? Para você focar o seu interesse, né? E não deixar sua mente devagar. Então você começa, né, a orar como se fosse um mantra, né? Repetir. Podem ser textos, podem ser orações, podem ser frases, né? E você se concentra com tanta força naquilo que você não ouve mais nada, você não pensa em mais nada, você
se concentra só naquilo, o que é uma forma tanto de desenvolver a tua concentração, como de, a gente pode até botar entre aspas, de proteção, porque você não deixa sua mente distraída. Então você foca só naquilo, se concentra só naquilo, e na forma que você se concentra numa ideia fixa, você consegue organizar seus pensamentos e promover através da tua concentração e da tua mente fixa num ponto exclusivo, gerar energias para fortalecer aquilo que você quer. Sabemos que nos encontramos em guerra, prosseguiu o abençoado terapeuta do amor. E como somos mensageiros da paz, resolvemos estabelecer um encontro pessoal, a fim de discutirmos os itens que deram lugar a essas batalhas hediondas que vêm sendo tratadas com finalidade hedionda: destruir a ética e semear a desordem em toda parte. Assim, o fizemos pelo grande respeito que temos por aqueles que se nos tornaram adversários sem que o soubéssemos, desde que os nossos objetivos repousam e se reforçam na lei do amor ao alcance de todas as vidas. Nessa instituição, vigem as diretrizes do amor aos filhos do Calvário, conforme a expressão de Jesus, de modo a que nos reuníssemos para os ajudar. Afinal, todos necessitamos de apoio e de socorro urgente. Olha como é interessante isso, né? Quando o coordenador do trabalho, né, humildemente coloca que todos necessitamos de apoio e de socorro urgente. Diga, aí. O que acontece? Veja só que coisa com propriedade, tal como nós estamos vivendo atualmente, com a finalidade hedionda de destruir a ética e semear a desordem em toda parte. Tal fato acontece agora. Eu estava vendo uma live de não sei como é que é esse cara aí, sei lá, apareceu, eu vi. Ele estava falando do calendário maia tal, e aí você acabava em 2012, mas tem um negócio do número 7, que é o número da criação, alguma coisa assim. Ele, não entendo muito bem isso, mas ele estava falando lá, né? Então ele falou 7, 2000, não me lembro, 2014, não, 2012, não me lembro mais qual era o dia. Tá? Ou seja, 2019 era aquela data do calendário maia com o número 7. Então começou, você sabe, tudo que está acontecendo no Brasil, tudo que está acontecendo no mundo, e a coisa vai entender, porque não são as pessoas, são essa energia sutil que envolve essas pessoas, e alguns começam a tomar certas atitudes que a gente fala assim, como é que surgiu isso? Por que tem isso? Tem uma sintonia com o bem, percebe. Mas tem muita gente que pensa que está no bem, mas está fazendo justamente isso, semeando essa desordem em toda parte, não é só específica em uma região. Como ele está falando aqui, ó, destruir a ética foi pulverizada, e semear a desordem em toda parte. É só isso que eu queria falar. Esse negócio do 7 eu também não entendo muito, não. Mas ele é um número, assim, usado de uma força muito grande. Até na apometria, né, os pulsos, né, dos comandos, eles são vinculados ao número 7. Você dá o comando 7 vezes, ou 14, ou 21, para intensificar, mas é sempre um múltiplo de 7. E tem até aquele ditado, né, popular, né, que o 7 pode ser usado, né? Eu não sei exatamente por né, que é 7, que é do outro lado, né? Que é o diabo, que diz que o diabo tem 7 capas.
Com 6 ele cobre, com 1 ele descobre. E isso é interessante, você ter chamado a atenção para isso, né? A coisa da mentalização, né? Porque essa coisa de 7, né? Como era usada na apometria, né? Dos pulsos, dos comandos, não deixa de ser uma forma de mantra, né? Que você repete aquilo se concentrando e mentalizando para que a sua força mental fortaleça, construa e fortaleça aquilo que você está desejando, né? Eu vejo só, são energias sutis. Quando esse cara começou a falar isso, achei interessante, por isso que eu estou comentando isso, porque são energias sutis que a gente não percebe. A gente só age sem saber por que está agindo. Porque se você for olhar, o mundo você não dá para você entender. Ele está fugindo da racionalidade. Ele está fugindo da ética, tal como ele está falando aqui no livro. São energias de ondas, não sei de onde que vem isso. Se é a porta do umbral que foi aberta, não sei de onde que é, mas eu sei que sim, que a gente observa que tem tu vê os países, o próprio comércio internacional virou de cabeça para baixo, uma coisa que já vinha no mínimo 80 anos, entende? Como se fosse uma guerra. Eu não entendo isso. E as relações políticas, as relações entre família, pais e filhos, sabe? Desregramento total, e assim vai indo. Então, quer dizer, falsos profetas, a gente já está sabendo que são os fins dos tempos. Como é que ele será, a gente não sabe. Mas a gente está caminhando para uma desordem, como ele fala aqui. Não tem a desordem, até na justiça a gente está vendo tanta confusão, sabe? Uma coisa que todo mundo levava credibilidade para a justiça. Aí tem um monte de gente querendo acabar com a justiça, e assim vai indo, uma desordem mesmo, não tem outra palavra, é só isso. Isso mesmo. Continuando aqui. Como amigo nosso fez-se-nos adversário, confesso, aqui nos encontramos para discutir as reais e as falsas razões da injustificada batalha de aflições. Silenciou para dar lugar ao diálogo, o que não se fez esperar. Realmente, já que você sintetizou muito bem as ocorrências, a mim me cabe dizer que sou diretor de um dos departamentos de justiça da nossa organização. Que interessante isso, né? A gente acha que esses espíritos, né, que tentam nos distrair, que como são chamados, né, espíritos de sombra, não sei o quê, agem sem pensar, puramente motivados por ódio, por desejo de vingança. Olha que interessante. Ele é um diretor de um departamento de justiça da nossa organização. O lado de lá, digamos assim, eles são organizados, eles têm as suas hierarquias, eles têm suas orientações, as suas regras, da mesma forma que aqueles espíritos voltados para o lado do bem, voltados para o lado do amor, da ajuda ao próximo. E eles se organizam também, eles criam as suas estratégias da mesma forma. Então, isso é importante da gente ter sempre em mente que, quando os espíritos em desarmonia tentam, né, nos envolver nessa desestruturação de pensamentos, de propósitos, não necessariamente é simplesmente um espírito que está com raiva da gente, do fato da gente ser
ser ou buscar esse reencontro, esse fortalecimento dos laços com a divindade, não. São, às vezes, estruturas muito bem organizadas, com hierarquia, com cada um tendo um papel específico, da mesma forma que a gente vê quando lê um livro descrevendo, né, a organização de uma colônia espiritual, de um pronto-socorro espiritual. Tem o chefe, tem os diretores, é a mesma sequência de pensamentos e de organização. A diferença está no amor com que as coisas são feitas, com que a gente pensa, com que a gente se organiza, com que a gente deseja. Que enquanto a maioria de nós, né, já despertos para um sentimento maior, busca o bem de todos, esses espíritos ainda desajustados no amor, eles buscam o contrário, mas nem por isso eles fazem as suas ações, né, conduzem os seus ataques, os seus propósitos aleatoriamente. Às vezes são muito, muito bem organizados. Estamos já em acirrado combate contra Jesus e seus corifeus, desmanchando os bolsões de falsos religiosos que intimidam a humanidade com a sua falsa fidelidade e demonstrando que todos são da mesma argamassa dos seus falsos diretores espirituais. Iremos, a pouco e pouco, apagar as pegadas dos caminhos do Galileu, assim como dos seus súditos de ontem e de hoje, num mundo moderno onde não há lugar para comportamentos místicos e éticas falsas, ocultando os conflitos internos de todos os devassos e corrompidos. Apenas lhes despertaremos as próprias viciações e os comandaremos na direção do deboche e do crime bem urdido, desfazendo as impróprias máscaras de pureza e dignidade. Então, o que acontece, né? Que ele reclama aqui, né? Normalmente a gente vê na literatura esses espíritos chegarem, né, e falarem isso, né? Que nós somos falsos, que Jesus não é aquilo que dizem dele. E vamos refletir por que eles têm isso. Porque na nossa mentalidade, né, aqui na Terra, né, a gente é muito individualista, a gente ainda tem muito busca de benefícios para si, para aqueles que a gente elege como nossos protegidos, os nossos amados. E até a gente estava vendo essa semana ainda a questão das promessas, né? Então a gente tem os desejos dentro da capacidade de compreensão que a gente tem. E quando eles não se realizam, as pessoas se revoltam, as pessoas desacreditam. E quantas pessoas, qualquer um aqui deve conhecer, que quando reza, que quando faz uma promessa, que quando pede ajuda ao alto, fica com raiva porque aquilo que ela desejava não aconteceu. Aquilo que ela pediu não foi realizado. E é a partir daí que surgem esses grupos, a partir dessa ideia
que esses outros espíritos que antes já passaram por isso trabalham para que a raiva seja desenvolvida e a incredibilidade no amor se instale. É justamente por essa nossa falta, digamos assim, de noção da realidade que nós somos manipuláveis em relação a isso. Porque nós somos ainda muito egoístas, muito ególatras, muito vaidosos. E achamos que a espiritualidade superior, que as divindades têm quase que obrigação de nos proteger, de nos fazer felizes, de criar um mundo melhor dentro da nossa forma de ver. E se aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente deseja não acontece, as pessoas se revoltam e passam a dizer que é tudo mentira. E é justamente nessa hora que esses espíritos que já estão enraizados nessa forma de pensar, porque certamente se sentiram abandonados por fatos e acontecimentos em suas vidas, começam a angariar novos adeptos. E a gente precisa entender muito bem isso, que é aquela questão da lei da causa e do efeito. A divindade, a espiritualidade superior não está aqui ao nosso bel prazer. Ela está aqui do nosso lado para nos ajudar a caminhar na forma que a lei universal prescreve, não da maneira que a gente quer, para que as coisas sigam um rumo que devem seguir, não do jeito que a gente imagina. E isso é tão corriqueiro, tão normal, né? Desde criança até o idoso que se decepciona e se irrita e se aborrece porque as coisas não seguiram o rumo conforme se deseja, que só reforça a nossa ingenuidade, a nossa mentalidade ainda pueril diante de tanta, de tanta distância que a gente ainda tem a percorrer. Também, só já está terminando o tempo, só terminar esse parágrafo aqui. Também eu estive do outro lado, quando enverguei a indumentária e me fiz bispo de M, provavelmente deve ser o local, né? Mantinha a aparência de altivez e honra, distante da conduta mental e moral, fora da sacristia e nos recintos onde podia expressar-me na realidade, longe da farsa que executava para explorar os estúpidos e atormentados que se submetiam à autoridade eclesiástica. Isso é uma coisa que não dá para a gente botar como regra, mas é interessante que na literatura, muitas das vezes, a gente vê quando está descrevendo esses casos, né, de reuniões, né, de tratamentos espirituais, é muito comum você ver que uma relação desses espíritos, né, que na literatura são trazidos,
com algum cargo eclesiástico, não necessariamente da Igreja Católica, pode ser de qualquer tipo de religiosidade. Aqui mesmo nessa série, no início, era um rabino. Então, como essa coisa, né, da religiosidade, das religiões, também foi mal compreendida pela humanidade, né? E a gente, quem vê um pouquinho de história, né, sabe que a própria história da Igreja Católica, né, que no Ocidente é a que a gente tem mais acesso, como ela foi deturpada, deteriorada e manipulada para interesses individuais, de orgulho, de vaidade, de ganância. E tudo isso acaba gerando uma descrença nos seus propósitos reais, que é o amor, que é o bem-querer, que é a harmonia, que é a felicidade de todos. Bom, 8h31, vamos aqui para a nossa... botar aqui uma musiquinha.